O Jornal do Engenheiro recebe hoje Jonas Gruber. Ele é um dos responsáveis pela criação do nariz eletrônico. Você já ouviu falar? Não? Bom, então é isso que nós vamos falar nessa entrevista, conhecer todos os detalhes do nariz eletrônico. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. O que é o nariz eletrônico? O nariz eletrônico é um equipamento que imita o nariz humano, né? Então, a função dele é sentir odores, reconhecer esses odores, medir a concentração, eventualmente medir a concentração desses odores. E basicamente ele é formado por um conjunto de sensores de gases, né? Sensores que detectam a presença de gases, acoplados a um sistema de reconhecimento de padrões. Então, você imagina que você tem, vamos supor, 4 sensores e você está expondo esses sensores vamos supor, álcool, tá? Vapores de álcool, cheiro de álcool. Certo. Cada sensor responde de uma maneira. Um pode ser muito sensível, vai dar uma resposta grande, o outro vai dar uma resposta menor. Então, os 4 sensores vão ter, né, 4 respostas com intensidades diferentes que configuram um padrão, como se fosse uma impressão digital do álcool. Se eu trocar o álcool por acetona, por exemplo, pode ser que o sensor que sentia pouco o etanol, o álcool, sente muito fortemente a acetona, então ele dá uma resposta forte e assim por diante. Ou seja, você vai ter um padrão de respostas para a acetona. Certo. Agora, da mesma forma que você ensina uma criança cheira café, ela não sabe que aquilo é café, ela pergunta o que é isso, e você fala, olha, isso é café. Então ela grava, não é, na memória dela que aquele buquê, aquele cheiro, não é de uma coisa chamada café. Então, da próxima vez que ela sentir esse mesmo aroma, ela já sabe, ela vai falar, é café. Mesma coisa o computador. Então, eu vou gravar o padrão de respostas para acetona, álcool, cloroforme, enfim, aquilo que eu quero analisar no futuro, ele vai ter isso na sua memória. Então, quando da próxima vez ele sentir o mesmo aroma, os sensores vão gerar uma resposta, não é, que vai ser a impressão digital daquilo. E o computador vai reconhecer e falar, olha, você está cheirando etanol, você está cheirando acetona, cloroforme e assim por diante. Agora, claro, eu dei um exemplo de coisas muito simples, uma substância só, mas na verdade eu posso trabalhar com buquês. Então eu posso cheirar cafés diferentes, eu posso cheirar madeiras diferentes. Então eu vou desenvolver narizes específicos, não é, para aquilo que eu quero analisar, para aquilo que eu tenho interesse de analisar. Certo. E a utilização desse nariz eletrônico tem que finalidade? Basicamente analítica, né? Então, detectar e reconhecer sistemas, né? Então, aí eu teria que te dar talvez um exemplo mais específico, né? Então, vamos supor que você tenha 2 madeiras, né? Por exemplo, mogno e cedro. Então, in natura, quando você olha assim as árvores, você distingue, você fala, isso aqui é mogno, isso aqui é cedro. Mas uma vez que você corta a madeira, que você tem o tronco em cima de um caminhão, por exemplo, é muito difícil distinguir essas 2 madeiras, não é? E então, isso leva a uma situação seguinte, é muito fácil confundi-las. Então eu posso muito bem fazer um carregamento de mogno e dizer que aquilo é cedro, e a fiscalização não tem como saber, a não ser que faça uma lâmina no microscópio, uma análise histológica. Muitas vezes você está no meio do mato, você está lá no Pará, no Amazonas, tem que mandar para um laboratório que está a 1000 quilômetros de lá, isso demora. Então, se eu tiver, por exemplo, um nariz eletrônico, eu posso ensinar esse nariz, né, qual o padrão de resposta do mogno e qual o padrão de resposta do cedro ou de qualquer outra madeira. E aí, quando ele cheirar uma madeira que você não sabe qual é, ele vai na hora, em questão de segundos, te dizer, olha, o padrão de respostas é de mogno e não de cedro, entendeu? E isso tem uma importância enorme no caso das madeiras. Daí para a indústria, qual a importância desse aparelho? Olha, eu acho que para a indústria
de bebidas e de alimentos tem muitas aplicações, né? Então, um exemplo para a indústria de bebidas, né? Uma vez eu apresentei uma palestra sobre o nariz que nós desenvolvemos para madeiras e no fim da palestra um colega de São Carlos, da USP São Carlos, me procurou e falou, poxa, que interessante, será que o seu nariz não poderia ser útil para o meu problema, para a minha situação? Falei, mas qual é a sua situação? Então, ele tem um laboratório que chama Laboratório da Cachaça, lá em São Carlos. Eles trabalham estudando cachaças, né? E a cachaça ela pode ser vendida diretamente, destila e toma, ou ela pode ser envelhecida. Então você coloca em tonéis, em barris, né, de madeira, e a madeira mais interessante para fazer isso é carvalho, mas as pessoas têm usado também madeiras nacionais, tipo, que é carvalho importado, né, madeiras tipo jatobá, jequitibá, etc. E existem registros de falsificações. Então, a pessoa envelhece numa madeira barata, né, que não é tão apropriada, mas depois no rótulo coloca que foi numa madeira carvalho, por exemplo. Então, a ideia era ver se o nariz consegue identificar a madeira na qual uma cachaça foi envelhecida. Então, ele não vai cheirar a madeira, ele vai cheirar a cachaça e tentar descobrir no aroma dessa cachaça substâncias que são típicas, né, que foram extraídas da madeira. Isso foi um trabalho de iniciação científica de uma aluna conjunta, deu resultados muito bons, ela até ganhou um prêmio, tudo, no Congresso de Alimentos e Bebidas, e atualmente é um aluno de pós-doutorado comum, nós dois, que está desenvolvendo mais a fundo essa pesquisa, muito interessante. Então, isso indústria de bebidas, por exemplo. Mas você pode, por exemplo, determinar se um peixe já passou do ponto ideal para consumo, porque já está com uma contaminação bacteriana ou microbiológica, digamos assim, significativa, que poderia fazer mal, cheirando o peixe, porque realmente esses micro-organismos, eles liberam substâncias voláteis, vão alterando o cheiro do peixe, o nariz detecta. Então, eu acho que não tem assim, é difícil te dizer quais as indústrias que, em princípio, várias, né? A gente tem recebido visitas de várias empresas com problemas muito distintos, né? Por exemplo, fizemos um sensor que detecta, ele quantifica o teor de álcool num tanque combustível. Então isso é interessante, porque no carro flex você põe gasolina, você põe etanol, na verdade. Sim. A própria gasolina que você compra hoje, ela tem no Brasil, né, ela tem até 27% de etanol. E depois você muda de ideia, acha que está mais barato usar etanol, então você coloca etanol, mas tinha meio tanque ainda cheio de gasolina. E o motor precisa saber o que ele vai queimar, não é? Então, nós desenvolvemos um sensor que ele sente o cheiro do combustível que está no tanque e diz, olha, tem 30% de etanol, tem 40% de etanol. Nós tivemos um projeto interessante de laranjas. Então, você sabe que o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo e o maior exportador também. E eu fiquei sabendo que metade da produção, chega a metade da produção de laranjas do estado de São Paulo, em certas épocas, é perdida devido a um ataque de fungos. Então, enquanto as laranjas estão aguardando nos silos para serem processadas, para virar suco de laranja, né, esses fungos vão atacando as laranjas e vão deteriorando. E se você usar laranjas contaminadas já num estágio um pouco mais avançado para fazer o suco fica com um sabor de laranja passada, aquele sabor que você não aceita mais. Então, é muito importante. Então, nós desenvolvemos um sensor, um nariz, que detecta muito precocemente a infecção por um dos principais fungos que atacam laranjas aqui no estado de São Paulo, que é o Penicillium digitato. Essa laranja, se você deixar 5, 6 dias, não precisa mais de sensor, você vê. Ela fica, acho que você já viu laranja, que parece um tapetinho em cima, verde, assim, esverdeado.
mas o sensor detecta muito antes. Então, já 24 horas depois da inoculação do fungo na laranja, visualmente ela está perfeita, mas o sensor já percebe que ele detecta os metabólitos que são produzidos pelo fungo. Na questão, por exemplo, de vazamentos, isso também ajuda? Sim, se for um vazamento de um produto que tem cheiro, que é volátil, né? Tudo que gera substâncias que vão para o estado gasoso, né, que são voláteis, podem ser detectadas por nariz eletrônico. Professor Gruber, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Voltamos com a nossa entrevista com o professor Jonas Gruber, que está falando para a gente sobre o nariz eletrônico. Esse nariz eletrônico, ele pode ser usado pela indústria, pelo comércio, mas ele pode ser usado por qualquer, até inclusive cidadão comum, em qual utilidade? Pode ser usado por quem acreditar que o nariz pode resolver o seu problema, não é? Então, está em toda parte, quer dizer... Existem narizes, por exemplo, que detectam a bactéria Helicobacter pylori, que muitas vezes está associada quando você tem gastrite, não é? E que existe uma certa associação com câncer no estômago, quer dizer, pessoas, acho que 70% dos que desenvolvem câncer tinham uma contaminação por essa bactéria. E hoje em dia, como que você detecta? Você tem que fazer uma endoscopia, retirar o material, semear e fazer a placa, né? E o que se descobriu é que quando uma pessoa toma uma dose de cloreto de amônio e tem essa bactéria, ela acaba produzindo amônia e que tem um cheiro muito forte. Então, pelo hálito, você descobre se a pessoa está ou não com essa bactéria, sem ter que fazer um exame invasivo, né? Quer dizer, entrar com endoscópio. Então, tem trabalhos, por exemplo, de dentistas que descobrem o motivo do mau hálito de uma pessoa, porque muitas vezes é um problema na gengiva, às vezes é um problema no dente. As bactérias que provocam inflamação na gengiva são diferentes das bactérias que estão dentro de um canal, por exemplo, infeccionado. Às vezes o problema é na garganta, então uma infecção, uma inflamação crônica na garganta pode gerar mau hálito. Às vezes o problema é estomacal. Então, o nariz eletrônico, ele consegue, sentindo o hálito da pessoa, dizer qual a mais provável origem desse. Então, a aplicação, é difícil a gente falar, né? Essa linha de pesquisa, primeiro que ela é multidisciplinar, então ela envolve gente de várias áreas. Então, colaborando com a gente assim diretamente, nós temos engenheiros eletrônicos, engenheiros de petróleo, nós temos físicos, físicos, temos dois botânicos, essa questão das madeiras e tal, então óbvio que precisamos de botânicos, e assim por diante. E tem uma farmacêutica, tem uma microbióloga e assim por diante. Queria que o senhor falasse, o senhor falou 2 tipos de engenharia envolvidas. Bom, olha, o Prêmio Petrobras de Tecnologia, quem ganhou foi uma aluna de engenharia química, que se interessou muito pelo nariz e veio fazer um estágio, trabalhou comigo 1 ano, e depois ela resolveu concorrer a esse prêmio e ganhou. Olha só. Então, nós temos vários engenheiros que trabalharam com a gente. Então, digamos assim que quando se faz a síntese do polímero, assim é mais um trabalho que os químicos gostam mais. Mas na hora de aplicar nos sensores e trabalhar com o nariz, não é? Aí já tanto faz. Aí pode ser físico, pode ser engenheiro, pode ser biólogo. Porque aí a pessoa está muito mais assim, focada na aplicação. Como é esse nariz? Ele é grande, pequenininho, é um sensor fácil de manusear? Como é? Ó, eu estou com um sensor aqui na mão. Isso aqui é um sensor. Quer dizer, ele tem 1 centímetro
por 2 centímetros, é pequenininho. E um nariz, ele pode ter de 2 a 40 sensores. A maioria das aplicações, a gente tem conseguido ficar em torno de 3 a 4, chegamos até 6 sensores, então poucos sensores. Então essa unidade, então, sensores é pequena, né? Depois tem uma unidade que converte, que capta o sinal analógico que o sensor dá, o sensor muda a condutividade elétrica, então esse equipamento registra isso e transforma em sinal digital para poder transferir para o computador, né? Então, isso é uma placa de aquisição de dados, com entradas com conversores analógicos digitais, então uma placa desse tamanho, e um computador, que pode ser até um telefone celular, se você tiver o aplicativo. Olha só. Então isso pode ficar muito pequeno, portátil. E a gente tem trabalhado muito, questão que a gente realmente está muito preocupado é o custo. Porque existem narizes eletrônicos comerciais e eles são caros. E por que eles são caros? Então, por várias razões. Primeiro que são narizes genéricos. Então você faz um equipamento que você não sabe no que ele vai ser utilizado. Então ele já é feito para poder ser utilizado nas mais diversas situações. Certo. Claro. Então ele tem que ter muitos sensores, porque você não sabe. Então você tem que pensar no pior caso, né? Digamos assim, alguma coisa muito difícil de ser detectada, então eu tenho que ter mais sensores para ter mais seletividade, mais sensibilidade e assim por diante. Nós focamos em problemas específicos. Então, qual é o seu problema? Seu problema é fungo em laranja. Qual fungo? Tá, este fungo aqui, tá bom. Então, nós vamos fazer um nariz específico para este problema. Com isso, nós conseguimos reduzir muito o número de sensores e o custo do equipamento fica menor. Mas ele só serve para esta finalidade. Se eu quiser fazer agora um nariz que detecta etanol, um bafômetro, por exemplo, é um nariz, não é? Aí eu tenho que outro equipamento, mas também eu consigo fazer barato porque eu vou fazer especificamente para isso. Então, por exemplo, o nariz que detecta, que quantifica etanol no tanque de combustível, tem um sensor só. Tá. É muito barato. O sensor custa R$1, tá? E no caso, por exemplo, das madeiras, nós temos sensores trabalhando 2 anos. A gente faz uma análise semanal, mais ou menos. 2 anos e eles estão vivos. Então não são descartáveis. Olha só. São 4 sensores e já estão 2 anos aí. Existem alguns sistemas mais agressivos para o sensor, que o sensor é praticamente descartável. Mas se você pensar em R$4, né, 4 sensores de R$1, mesmo sendo descartáveis, é muito barato. Muito barato. O equipamento está na ordem de R$200, mais ou menos, a placa de aquisição de dados, né? E o computador, bom, aí você escolhe. Que pode ser até um celular. Pode ser um celular. O nariz, ele não está preocupado em quais são as substâncias, ele analisa perfis, né? Padrões de resposta. Então, como que esses 4 sensores respondem a este cheiro? O que tem neste cheiro? Não sei e não me interessa saber. Eu sei que este é o cheiro do café. Agora, tem 200 substâncias ali. Eu não estou preocupado em analisar essas substâncias. Eu quero identificar rapidamente que isso é café. E o nariz é muito bom nisso e muito rápido. Então, uma análise com nariz eletrônico normalmente dura menos de 1 minuto. Você já tem a resposta. Então, uma vez que você treinou ele, você ensinou ele para aquele sistema, né, ele já conhece o sistema que você está estudando, que você está querendo reconhecer, acabou. Dali para frente é automático. Ele te dá a resposta, você pode ter um operador não tão qualificado assim para operar. Professor, muito obrigada pela conversa. Foi ótimo conhecer um pouquinho mais sobre o nariz eletrônico. Olha, eu agradeço o convite e, Priscila, se você tiver alguma ideia de alguma coisa que você queira cheirar... Pode deixar, então, às vezes parece uma ideia simples, mas boba, mas às vezes é muito interessante. Então, fique à vontade para sugerir, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor. E essa entrevista e o jornal completo, o Jornal do Engenheiro, você acompanha no site da instituição, no www.cesp.org.br.